O Fato Maringá fala ao vivo, hoje é quinta-feira, 29 de abril, e agora são quase 9h15 da manhã. Nós estamos, nesse momento, no edifício Herman Ludwig, onde está a sede do Sindicato dos Bancários. Eu estou aqui ao lado do vice-presidente dos bancários, que é o Carlos Rodrigues, e nós vamos falar de um tema que vem deixando vocês um pouquinho de cabelo em pé, né? Vamos dizer assim, que as questões das demissões que estão acontecendo nesse período de pandemia, visto que existia um acordo de cavalheiros para que isso não acontecesse. Quais são os dados que você tem dessa realidade das demissões? Então, desde o ano passado, durante a pandemia, nós negociamos com todos os bancos, com a FENABAN, para que não houvesse demissão durante a pandemia. E na apuração do resultado no final de 2020, dos resultados dos lucros dos bancos, ou seja, os outros bancos, quase 80 bilhões de lucro eles tiveram, e mesmo assim houve o fechamento já de 1.400 agências. Tá? Então, ou seja, nós temos praticamente 13 mil bancários já demitidos. Tá? Então é um número muito grande, representa praticamente 30, 40 mil pessoas aí dependentes do emprego, aí são emprego direto e, na verdade, os beneficiários indiretos disso. Ou seja, um valor substancial no momento difícil do país, que a economia do país está difícil, e que o setor que mais lucra, que é o setor financeiro, ele acaba demitindo um grande número de funcionários. Então isso é uma preocupação do sindicato, mas também da sociedade, porque, ou seja, são pessoas a mais que ficarão sem emprego, ou seja, somando já o tanto de desempregados que nós temos no país nessa pandemia. E você falou o setor que mais lucra, você tem até os números a nível nacional. Qual foi o valor real dos lucros bancários em 2020? 79 bilhões, ou seja, é muito dinheiro. Ou seja, o valor dos bancos é o seguinte, que eles lucraram um pouquinho menos que o ano anterior. Na verdade, eles não tiveram prejuízo, eles tiveram um lucro um pouco menor, mas lucro muito exorbitante ainda. Que hoje os funcionários, que boa parte deles estão trabalhando em home office, e mesmo assim eles têm metas a cumprir, ou seja, eles estão produzindo ainda. Esse também foi outro assunto debatido na mesa da FENABAN, Caixa e Banco do Brasil também, para não priorizarem as metas, ou seja, nós temos pagamento emergencial, temos que, ou seja, atender a população de uma maneira até um pouco diferenciada devido à pandemia, a questão do distanciamento, o número reduzido de clientes nas agências, e com isso foi um acordo assim, de reduzir as metas aplicadas a cada funcionário, e mesmo assim as metas continuam. E o bancário ele consegue, ele sacrifica, mas ele acaba cumprindo essas metas, e aí a gente vê esses lucros exorbitantes dos bancos e essa contrapartida que o banco está dando, fazendo a demissão, enxugando a agência, tirando estrutura, ou seja, a população nossa está sendo prejudicada novamente. Nós estamos precisando realmente de atender a população com qualidade. Cada vez mais nós estamos empurrando a clientela para as redes sociais, internet, ou seja, o autoatendimento, ou seja, o atendimento próprio do próprio cliente. Isso acaba levando a uma criticidade do serviço que deveria ser prestado à população e levando a população a procurar outro modelo de banco que já existe, que são os digitais. Acontece essa transferência dos clientes? Sim, acaba acontecendo. O público mais jovem, assim, que é da área digital, ele já procura um banco alternativo. Então, assim, mesmo tendo o banco oficial, todo mundo gosta de ter um banco oficial, um banco físico. Essa é uma rotina do brasileiro. O brasileiro gosta disso, tá? Mas é claro que o cliente mais jovem gosta também da parte digital, a internet. Ou seja, ele acaba tendo uma alternativa. Não quer dizer que ele deixa também o banco físico, mas ele acaba migrando para esses bancos digitais. Ou seja, a estrutura acaba sendo, acaba reduzindo mesmo. Isso tem acontecido, nós temos verificado que está sendo muito forte esse tipo de atividade no Brasil hoje. E foi adotado um modelo diferente, então, de trabalho dentro das agências durante esse período de pandemia? Alguma agência teve surto de Covid em Maringá?
como que foi esses 12 meses, que mais de 12 meses, são 13 meses que a gente vem vivenciando essa pandemia aqui na cidade de Maringá. Como que vocês avaliam esse período? Nós tivemos muitas agências com Covid, tá? Muitas agências fechadas. Nós tivemos Maringá, aqui a nossa base, Maringá e região. Ainda bem que nós tivemos uma administração desses bancos, aqui a gestão dos bancos aqui, nós tivemos um relacionamento ainda muito bom. Então nós tivemos fechamento de agência logo que tinha um surto na agência, alguém positivado de Covid, a agência já era fechada para higienização, quem tinha contato com o funcionário já era retirado do trabalho para poder fazer a sua quarentena, fazer os devidos exames, tá? E depois de um período só, se tivesse negativo, ele poderia retornar. Ou então, a quarentena, quem não fizesse exame, fazer a quarentena dos 14 dias. Isso, a grande maioria dos bancos cumpriu isso. Então, isso foi assim, nós, aqui em Maringá e na nossa região, nós não tivemos essa dificuldade. Soubemos, a informação, como nós estamos assim, relacionamento com o Brasil inteiro, nós sabemos que em alguns locais houve essa dificuldade. Aí é uma questão de gestão. Aqui no nosso sindicato nós conversamos bastante, trabalhamos, acompanhamos as agências diariamente e nós não tivemos essa dificuldade. Os bancos tiveram esse cuidado, nós não podemos reclamar dos bancos, eles tiveram esse cuidado e prestar o atendimento aos bancários. E muitas vezes nós percebemos também que o bancário, que é a agência infectada, muitas vezes era de pessoas que vinham de fora, porque dentro da agência nós temos tido assim, o cuidado, e quem observa lá, dentro da agência está sendo atendido os pessoal assim, com distanciamento, com proteção, ou seja, está tendo os cuidados. Então dentro da agência o cliente e o funcionário, ele tá bem protegido. O que está acontecendo é assim, as pessoas que estão de fora, então a aglomeração fora das agências, e também nós sabemos da sociedade o que está acontecendo aí, as aglomerações em festas, e ainda continua isso. Isso tem prejudicado até o setor da economia, porque acaba tendo que fechar alguns setores da economia para minimizar essa pandemia, que nós temos um número aí, assim, fecha um pouco, ela melhora, libera um pouco mais a questão da flexibilização, acaba aumentando o número de casos. Então isso aí está sendo uma gangorra enquanto nós não temos a vacinação completa que precisa. Certo. Esse é outro ponto que nós vamos falar já daqui a pouco. Então, e não tem como a gente não voltar ao assunto das demissões, porque Maringá passou por um processo aí, Banco do Brasil no Mandacaru fechou. Como que acontece a partir do momento que é demitido o funcionário? Existe um trabalho de recolocação do sindicato para esses funcionários? Sempre, inclusive, nós temos no nosso acordo a questão da requalificação, né? O nosso acordo ele prevê que o banco ele concede cursos, ele tem uma indenização para a pessoa se preparar. Pelo menos o seguinte, se ela ainda não está aposentada ou está apta ainda a se ingressar no mercado, então existem os cursos de requalificação para a pessoa fazer uma outra atividade. Então isso aí já é previsto no nosso acordo coletivo, tá? Para a pessoa se qualificar para abrir novos caminhos até em outras áreas. E assim, nós aqui somos assim, e para outras entidades também, quando tem, a gente acaba informando o bancário das oportunidades que aparecem. Então isso aí o bancário sempre tem, ele continua mesmo, quando ele é aposentado, não, o nosso cadastro aqui continua efetivo, e a gente, quando tem informação e sabemos do profissional que está disponível, a gente sempre informa isso no nosso site, nos telefones nossos, sempre tem essa informação aqui. E quais são esses direitos que os ex-funcionários têm? Porque tem alguns direitos que permanecem, né, Carlos? Assim, alguns bancos nós temos a questão dos planos de saúde, né? Então, tem os planos de saúde dos bancos privados, que é por um período só, aí depende, 12, 24 meses, aí tem, cada banco tem umas peculiaridades de conceder esses planos de saúde por um certo período. Caixa, Banco do Brasil já tem já paga um plano de saúde que é até vamos dizer, até os últimos dias de vida do bancário ou dos seus familiares. Isso já tem, porque já paga um plano especial, um plano separado. Mas esse que os bancos privados pagam para o funcionário, então nós temos aí ainda alguns benefícios após a sua demissão, que é garantido por lei. Tá? Então isso por lei não. E é pelo nosso acordo, né, que ele está inclusive acima das nossas leis trabalhistas. E uma outra coisa que eu vi também no site de vocês é que o funcionário, se ele ficar doente, seja por Covid ou qualquer outra coisa, ele tem o direito ao auxílio
emergencial de saúde, ele pode se afastar, que o banco também paga, né? Você tem um período que o banco que ele pode ficar afastado, por doença, inclusive, aí qualquer, não só Covid, qualquer outra doença, que o banco complementa o salário dele. Por exemplo, se ele está afastado pelo INSS, então o INSS paga um valor, e se o salário dele do banco for maior que aquilo que o INSS está pagando, remunerando para ele, que normalmente é um valor menor, essa diferença o banco recompõe para ele. Então, do período que ele está afastado, 90 dias até 120 dias, ele paga, todos os bancos praticamente pagam integral esse valor, ou seja, paga total, e essa diferença é paga, ele não tem prejuízo nenhum. Então, assim, foi um benefício, porque antigamente você pagava, o banco pagava, mas depois assim, a pessoa naquele período era pago, mas essa diferença depois o banco debitava. Hoje não, hoje o banco complementa isso, ou seja, considera esse auxílio doença como até dia trabalhado, ou seja, ele é efetivado, ele não há prejuízo financeiro nesse sentido. Agora, para a gente concluir, um apelo final aí para os funcionários, né, para os clientes de bancos, para esse momento que a gente vive aí. A gente sabe que a solução, como a gente já vem anunciando desde o início da pandemia, é a vacina e a imunização em massa. Qual mensagem, Carlos, você deixa para funcionários e clientes? Bem, primeiramente a gente cumprir as normas sanitárias. Esse talvez é um dever não só do bancário, mas de todo cidadão, né? A questão do distanciamento, utilização das proteções, das máscaras, que já está comprovado que é eficiente nesse sentido, ou seja, uma proteção maior que nós podemos ter. E nós estamos apelando também à FENABAN, que é o órgão máximo de todos os bancos, para a questão da vacinação do bancário, porque não só do bancário, na verdade, há uma luta da sociedade pelas pessoas que atendem público. Aí está professores, bancários, mercados, farmácia, transporte, ou seja, tem umas pessoas que estão trabalhando, assim, que necessitam que o trabalho seja executado. Então, as pessoas que estão trabalhando, que não estão em home office, deveriam ser vacinadas, sim. E não é um contingente tão grande. Se você pensar que no Brasil nós temos praticamente 400 mil bancários no Brasil e que 30% a 50% estão em home office, o que seria 200 mil vacinas no universo do Brasil para o bancário? Nada, praticamente nada, mesmo num quantitativo de vacinas tão pequeno. Ou seja, se você pensar nisso e pensar nas pessoas que estão trabalhando, talvez a política seria um pouquinho diferenciada, porque quem está em casa se cuidando poderia aguardar um pouco mais para tomar essa vacina. Acho que talvez esse trabalho, nós estamos trabalhando isso, tá? Nós estamos falando, mas o Congresso já está, nós pleiteamos aos deputados, inclusive estaduais e federais, e já tem esse pedido lá para se julgar. Principalmente, hoje nós estamos falando mais da Caixa, porque a Caixa paga o emergencial, onde o contingenciamento está muito grande. Mas nós queremos realmente que todo mundo que atenda seja beneficiado com essa vacina. Talvez nós não teríamos tantas restrições ao comércio e ao trabalho que está sendo feito, à economia do país. Muito obrigada. E nós voltamos daqui a pouco com mais informações da cidade de Maringá. Carlos Rodrigues, do Sindicato Bancários, Eloy, da Comunicação, e José Carlos Leonel e Ligiane Ciola para o Fato Maringá.